Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco, que nos ilumine, nos fortaleça na semana que se inicia, que possamos realizar as nossas tarefas com coragem, com boa vontade, com muita fé. Ilumina, Pai, os nossos caminhos, para que sejamos hoje e sempre dignos do Teu amparo, da Tua misericórdia e dos Teus ensinamentos. Graças a Deus. E o nosso tema de hoje é do livro Calma, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chama-se Segurança Íntima. E antes da gente pensar o que é segurança íntima, vamos pensar em como a gente conquista esta segurança íntima. E o primeiro passo que ele diz para nós aqui é que a gente precisa se conhecer e conhecer os outros, isso através do nosso trabalho. E trabalho é a educação de nós mesmos. A gente sempre aprendeu desde criança e a gente ouve os nossos pais reclamarem, nós reclamamos também para os nossos filhos sobre trabalho. O trabalho é obrigação, e obrigação exige um monte de coisas que às vezes a gente não está com vontade de ter, como disciplina, como resignação, paciência, tolerância, boa vontade, mas é para isso que a gente está aqui. Então o trabalho não é só o que a gente recebe no final do mês quando a gente realiza uma tarefa. O trabalho é todos os dias, educando o nosso espírito. Este é o nosso trabalho, a educação do nosso espírito para que ele seja pleno do conhecimento. Então a gente precisa aprender a pensar por nós mesmos, respeitando, claro, as opiniões alheias e permitindo, claro, que elas influenciem as nossas decisões, os nossos pensamentos, que modifiquem os nossos pensamentos, a partir do momento que a gente conhece, entende e aceita essas opiniões, porque nós influenciamos os outros e os outros também nos influenciam. Isso é um tema muito comum hoje, falar de influência e de influencers. Para influenciar alguém, a gente precisa ter conhecimento, porque senão a gente fica, como Paulo falava, que seríamos sinos que soam apenas, que só refletem ou ecoam propostas e entendimentos que não são nossos e que muitas vezes nem a gente mesmo entendeu. Então, o primeiro passo para a segurança íntima é respeitar a opinião alheia, ser influenciado por eles na medida em que nós começarmos a pensar por nós mesmos. É preciso refletir sobre o que a gente ouve, como diz Jesus, saber o que nos serve e o que não nos serve. Depois entender que as nossas dificuldades não são nem maiores nem menores do que a dos outros. Isso faz com que a gente tenha empatia, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa numa determinada situação e a gente fala, isso não é problema. Não é problema para nós porque nós não estamos vivendo essa dificuldade, mas para aquele que está passando por essa situação é sim um problema. Então se a gente consegue ajudar, a gente também está ganhando a nossa segurança íntima, porque a gente entende que dificuldades todos nós vivemos e é preciso aprender a ser empático, a dividir uns com os outros as nossas dúvidas, as nossas necessidades de aprendizado. E depois, ele continua dizendo que nós precisamos compreender as nossas falhas para que nós possamos aprender com elas. Isso chama-se humildade. A gente precisa entender que não estamos sozinhos no mundo, que precisamos aprender uns com os outros. E que a partir do momento que a gente compreende as nossas falhas, a gente é capaz de se entender as dificuldades pelos que os outros passam, porque uma vez que a gente se acha perfeito, que não tem nada a aprender, nada a modificar, a gente acaba se tornando soberbo. E embora a gente ache que soberbo é uma coisa horrível para aplicar nos outros, é principalmente para nós, porque todas as vezes que a gente se torna soberbo, a gente deixa de aprender, e toda vez que a gente deixa de aprender, a gente estaciona. O quarto passo é respeitar e entender que cada um tem o seu caminho e que cada um vai encontrar a sua verdade, o seu entendimento com as próprias pernas. Então, isso inclusive com os nossos queridos, e é difícil, porque às vezes a gente vê que eles não estão caminhando
A gente fala que não estão caminhando certo, mas às vezes não estão caminhando segundo o nosso entendimento do que é certo, porque a gente não é perfeito, então não dá para dizer que as pessoas têm que seguir esse ou aquele caminho, porque temos certeza que é o melhor. A gente sim tem algumas diretrizes, principalmente com relação às nossas crianças, mas é preciso entender que cada um tem o seu caminho e a nossa parte é auxiliar para que essa pessoa encontre o melhor caminho para ela, que nem sempre será o nosso, nem sempre vão se cruzar. Muitas vezes é preciso abrir mão, libertar, deixar ir para que ele possa crescer sozinho. É difícil, mas isso também traz segurança íntima para nós. E ele diz depois que nós precisamos prestar auxílio sempre que for solicitado. Isso é solidariedade, porque nós também precisamos desse auxílio. Isso faz parte da máxima do Cristo: faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. E é a nossa máxima que devemos praticar todo santo dia. Depois ele diz para a gente perceber que nós estamos todos no mesmo barco. Aquela pessoa horrível que a gente não gosta está no mesmo barco que nós, no nosso planeta Terra, e o que quer que nós façamos vai influenciar a ela, e o que ela faz influenciará a gente também de alguma forma. Então, por que não remarmos juntos para o crescimento, para melhorar? E que somos filhos do mesmo Pai, então não há privilégios. Às vezes a gente faz as coisas acreditando que Deus prefere a gente, ou é mais comum que a gente acha que Deus prefere os outros, porque para os outros tudo acontece de bom e para a gente parece que nada acontece. Mas Deus não é como nós, na nossa maneira de educar e de sentir. Ele não tem privilégios. Se todos são seus filhos, vai dar a cada um segundo as suas necessidades. E é isso às vezes que a gente não entende. Estamos em estágios diferentes de aprendizado, cada um tem uma parte a aprender e nem sempre a experiência de um vai ser necessária para o outro naquele momento. Mas todos nós vamos aprender e todos nós temos o mesmo caminho de iluminação. Como a gente vai chegar até ele? Aí depende de nós. E ele diz pra gente que é necessário conquistar o equilíbrio. E aí ele entra um pouco falando de Joana de Ângeles, como é que a gente conquista esse equilíbrio. Em momentos de inveja, que a gente não se deixe levar pela inquietação. Em momentos em que somos levados pela maledicência, tanto nós fazermos como nós recebermos as palavras más dos outros, que a gente mantenha o equilíbrio e não se perturbe. Que quando formos incompreendidos ou quando nós estivermos compreendendo as pessoas, que a gente não se aflija. Deus tem um propósito, Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo a gente às vezes não sabendo. Então, manter a segurança íntima significa manter o equilíbrio. Entender que a vontade de Deus é soberana e que o que quer que aconteça para nós faz parte do nosso aprendizado. Isso não significa acomodação, não significa que a gente deva aceitar todas as dificuldades que a gente tem pela frente, mas para que a gente lute o bom combate, como diz Paulo, e que a gente se renove, que a gente aprenda com essas dificuldades e não fique se lamentando ou sofrendo com elas, porque isso é muito mais preguiça do que aceitação da vontade de Deus. Então, resumindo, o que ele quer dizer pra gente, segurança interior significa resistência de propósitos. Uma coisa muito complicada hoje é a gente saber qual é o nosso propósito na vida, o que nós estamos fazendo aqui neste planeta, nesta vida, o que nós temos a aprender nesse momento. Então nós precisamos primeiro nos conhecer, saber quais são as nossas expectativas, quais são as nossas qualidades, os nossos defeitos, aonde nós queremos chegar e realizar os nossos propósitos. Precisamos urgentemente, todos nós, saber o que nós queremos, porque no mundo de tantas oportunidades e a gente vê as pessoas realizando outras coisas e às vezes não estão realizando nada, só estão mostrando falsamente alguma virtude, alguma atividade, alguma coisa surpreendente, como acontece muito nas redes sociais. Mas qual é o nosso propósito, não do outro? Porque para algumas pessoas o propósito pode ser enriquecer e ter muitos bens e conhecer o mundo e passear e se divertir e mandar num monte de gente,
Mas para a gente pode ser simplesmente ter um lar tranquilo com a nossa família, com aqueles que a gente ama e com aquela certeza de que estamos sendo bem-vindos, amparados, mantendo a nossa dignidade, o nosso trabalho. Então, nós precisamos saber o que realmente importa para a gente. E aí, Joana de Ângeles tem uma mensagem muito bonita quando ela fala de segurança íntima e ela resume para a gente o que é segurança íntima. E ela diz que é o fruto da consciência tranquila, que se conquista através do dever bem cumprido, mediante um comportamento baseado nos ensinamentos de Jesus. Acho que não pode haver uma descrição, uma definição melhor para a segurança íntima, porque quando nós sabemos que fizemos o certo, e esse certo baseado nos ensinamentos de Jesus, que é o nosso maior guia, o nosso melhor exemplo, né? Não tem ninguém que possa falar alguma coisa de Jesus e apontar alguns erros. As religiões existem, são criadas por homens e logo elas são falhas, elas têm muitas coisas a melhorar, mas a figura de Jesus é plena em qualquer ensinamento, em qualquer religião. Ele é um exemplo vivo. Então, se nós tentarmos tanto quanto possível manter esse comportamento baseado nos ensinamentos dele e cumprirmos o nosso dever sem preguiça, sem má vontade, sem reclamações, é claro que é difícil, sempre é difícil, por isso que a gente está aqui. Se fosse fácil também, a gente não precisaria passar por tantas dificuldades e com tantas demandas, tantas coisas para aprender, mas a gente aprende sim com dificuldade e é para isso que a gente está aqui, para aprender. Então precisamos manter a nossa consciência tranquila. E no livro Calma, ele encerra dizendo assim: a serenidade habitará conosco na terra quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com os sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, cuja prática é o coração da felicidade. Então, quando nós praticamos esse ensinamento de Jesus de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco, nós estamos realizando o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Então, a segurança íntima diz sobre nós adotarmos o comportamento evangélico, porque essa é a felicidade do coração. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. E a gente aproveita esse momento para mentalizar todas aquelas pessoas que estão na nossa caminhada, independente de estarem dentro dos nossos lares ou dos nossos corações, mas todas as pessoas que passam por dificuldades, e nós fazermos os nossos pensamentos, mandarmos para elas os nossos pensamentos de muita luz, de muita paz, de muito fortalecimento, para que elas realizem o seu caminho com muito amor e com muita fé. Então, as nossas melhores vibrações para todos aqueles que caminham conosco. E encerramos pedindo a Jesus que nos ilumine, nos fortaleça na nossa caminhada, que sejamos dignos do Evangelho, dos ensinamentos que recebemos dele, e que possamos hoje e sempre colocá-los em prática no nosso dia, adotando um comportamento de muito amor, de muita paz e de muita luz, seguros de que na nossa intimidade Jesus está conosco. Muita paz, graças a Deus.